Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do Mestrado de Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eu me chamo Harika, sou nutricionista e sou mestranda em Saúde Coletiva. Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou farmacêutica e mestranda em Saúde Coletiva. Então, pessoal, o podcast Saúde Coletiva, ele surgiu com o intuito de estar passando informação para vocês a respeito de resultados de pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em saúde coletiva e também além de estar, comentando sobre essas pesquisas realizadas aqui na universidade, poder também estar informando, passando orientações para vocês a respeito da saúde. É isso mesmo. É importante frisar que essas pesquisas elas são realizadas pelos próprios mestrandos sob orientação de professores, doutores, pesquisadores em diversas áreas da saúde coletiva. Os episódios irão ao ar no canal da TV FURB no YouTube a cada 15 dias. Contaremos com diversos profissionais que vão falar sobre temas variados. Então, muito obrigada, professora Luciana Bizio, por ter aceitado estar participando do primeiro episódio do podcast para falar de um tema tão importante que é sobre a saúde coletiva. Então, prof, dá uma resumida no seu currículo pra gente. Olá para todos e todas. Primeiro queria agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, que eu acho extremamente importante para a gente construir um diálogo e a gente cumprir esse papel também da universidade, da gente estar em contato com a comunidade, produzindo conhecimento e trocando experiência, para que esse conhecimento saia também das estruturas universitárias, que possa chegar na população da melhor forma possível, Então, um pouquinho assim da minha trajetória, eu sou psicóloga de formação e já na graduação já fui caminhando no final ali do curso para a área de saúde coletiva, tanto nos estágios finais. Depois eu fiz uma primeira formação, foi a residência integrada em saúde da família e comunidade no Grupo Hospitalar Conceição, que é uma formação em serviço. Então, ela é uma especialidade, mas ela acontece no serviço. Então, a gente atua, como psicóloga, no meu caso, e também já tem toda a formação a nível de conhecimento. Depois, já entrei no mestrado em Ciências da Saúde e o doutorado e continuei nessa área, E, na verdade, depois da residência, já trabalhei no município, a nível de gestão, na gestão da saúde mental e também da atenção primária em saúde. E aí continuei também esse percurso depois na formação, indo mais para a universidade, mas sempre dentro da área da saúde coletiva, Que é uma área que, na verdade, acho que é apaixonante, Pelo menos para mim, na minha trajetória, na minha história, eu fui contagiada pela diversidade de conhecimento e também de prática que a gente consegue atuar nessa perspectiva, nesse campo, Sim, achei muito legal que a prof falou, porque na minha graduação aqui na FURB também, no final, assim, eu tive um contato mais próximo com a saúde coletiva, tanto que eu tô no mestrado em saúde coletiva, que eu já comecei logo depois da minha graduação, E realmente, quem tem esse contato se apaixona, Então, a saúde coletiva, aqui no Brasil, ela tem um surgimento mais ou menos no final de 1970, Que a gente vai poder estar, escutando um pouco mais sobre esse termo da saúde coletiva e principalmente também depois da criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de pós-graduação, que é a Abrasco. Então, prof, para quem assistiu o podcast poder entender o que é, no caso, essa saúde coletiva. A saúde coletiva, ela começa a partir de um movimento, Então, do movimento que ele é despertado a partir de outras discussões que estavam acontecendo no campo da saúde, principalmente a reforma sanitária, a Conferência Nacional de Saúde em 86, não começa naquele momento, então como tu mesmo falaste, anteriormente, na década de 70, a gente já tinha toda uma articulação desse campo sendo criada, mas ela surge principalmente como um questionamento, um contraponto ao modelo de atenção até então colocado, um modelo muito pautado na doença, num modelo biomédico, a partir de um cuidado bastante intervencionista, um cuidado
pautado na recuperação e num processo mais de entendimento como a saúde, como a ausência de doença ou presença de doença. E aí, a partir desses questionamentos, desses outros movimentos que já estavam acontecendo, reforma sanitária, a própria conferência, a própria, né, criação ali, na modificação na nossa Constituição da concepção de saúde, que traz então a saúde como uma forma muito mais ampliada de compreensão, então a saúde não como uma ausência de doença, a saúde como acesso ao lazer, à cultura, à educação, ao saneamento básico, à habitação, uma série de outros componentes que nos dão indicativos da gente poder ter uma condição de vida saudável, né? Então não basta a gente só não ter um diagnóstico, não ter uma situação já estabelecida para a gente definir se isso é saúde ou não, né? Então começou a se discutir uma forma muito mais ampliada. E aí a saúde coletiva entra como esse campo para a gente poder pensar a compreensão dessa saúde a partir dos mais diferentes áreas de compreensão e saber. Então, ela nasce como um campo, uma ciência, né, que é um campo científico e de prática interdisciplinar, né, já pensando a relação de diferentes saberes para a gente poder dar conta dessa compreensão que é ampliada, né. Então, se a gente está dizendo que a saúde não é algo que é só biológico, não é algo que é só faz parte do corpo físico, que precisa contemplar determinantes que são sociais, que são culturais, que são de território. Muito mais complexo, né? Muito mais complexo do que a gente só ter um entendimento da anatomia desse corpo. Então, se a gente vai dizer que esse campo vai precisar entender toda essa complexidade, a gente vai precisar compor com diferentes saberes, para a gente entender todas essas dimensões e como que essas dimensões se integram para a compreensão das condições de saúde dos sujeitos. Então, ela tem como marco disciplinares, né, o planejamento, a gestão em saúde, a epidemiologia e as ciências sociais em saúde. Então, para a gente, como 3 pilares que são fundamentais para a gente poder compreender todo esse aspecto de uma forma mais integral e mais ampliada. Porque se a gente vai entender esse contexto, a gente vai entender a diversidade dessa história desses sujeitos, a gente vai ter que compor com diferentes compreensões disciplinares, né, que são os conhecimentos que são produzidos para a gente poder pensar a saúde coletiva. Então, ela é um campo que nasce a partir de movimento, né, a partir de uma história que estava sendo proposta para contrapor um modelo já hegemônico, e também ela já nasce com essa perspectiva de prática, né? De construção do conhecimento para a gente poder oferecer uma prática diferente. Porque nesse momento, quando a gente está nessa criação do SUS, a gente está também propondo uma mudança de modelo, uma mudança de entendimento na saúde, mas que a gente possa oferecer uma perspectiva de cuidado diferenciado para essa população. Então, ela não vem só como um campo teórico, né? Ela vem para pensar esse conhecimento, essa produção diferenciada do conhecimento, para a gente poder pensar práticas também diferenciadas para a população e comunidade. De um cuidado muito mais efetivo, né? Porque quando a gente para analisar o todo, o contexto em que aquele indivíduo está inserido, a gente percebe que é como você explicou perfeitamente. Existem muitos outros fatores que são determinantes de saúde, né? Saúde não é só o não estar doente. A gente tem todo um conjunto ali de fatores que, às vezes, a gente pensa que não, mas um saneamento básico, né? A aquisição de um alimento de qualidade. Exatamente. Então, tudo isso entra na definição de ser saudável, né, de se ter saúde. O próprio acesso, né, o próprio acesso a essa saúde. Exato. O próprio acesso ao cuidado, a gente tem que pensar nessa perspectiva para poder compreender como que as pessoas estão, né, se pensando enquanto processo de saúde, enquanto processo de cuidado, né. E até pensando assim na própria questão do acesso de saúde, não tem como a gente falar de saúde coletiva sem falar de Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E ali dentro dos seus mais diversos serviços de saúde, como por exemplo a estratégia de saúde da família, né, entrando ali como um braço da atenção primária em saúde, as unidades básicas de saúde que são porta de entrada para esse acesso na saúde, e sabendo que dentro do nosso programa esses setores eles são locais, campos de prática, tanto de desenvolvimento de atividades, projetos, quanto até mesmo campo de coleta de dados para pesquisas. É muito importante, né,
a articulação entre o ensino e os locais de prática. Como que você acha que o aluno ele pode ganhar, né, estando inserido dentro dessa experiência, participando dessa experiência, como serviços também e a comunidade, né? Sai todo mundo ganhando? Como é que é a sua percepção, professora? Com certeza, minha percepção é que todo mundo consegue ser beneficiado exatamente por esse campo da saúde coletiva, perceber os diferentes eixos sendo trabalhados ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está ali produzindo conhecimento, que a gente está investigando, que a gente está fazendo pesquisa no serviço, que é esse lugar do ensino, né, para o estudante, ele também vai estar dentro de um serviço, partindo da sua investigação, da necessidade desse serviço. O que esse serviço está precisando, né? Quais são as principais falhas ou, na verdade, brechas e lacunas que a gente tem aqui enquanto prática para esse serviço, que a gente precisa, né, enquanto ensino, enquanto pesquisa, aprimorar, produzir conhecimento, para então a gente levar esse aperfeiçoamento para o serviço. E, consequentemente, esse serviço, então, conseguindo, né, ter um aperfeiçoamento, conseguindo sanar, ou pelo menos uma parte dos seus problemas, consegue, então, oferecer um cuidado, né, mais qualificado, um cuidado mais efetivo para essa comunidade. Então, todos os pontos, eles precisam andar de uma forma simultânea, né? Então, essa sinergia que o campo da saúde coletiva promove é muito interessante, porque não é a gente estar fazendo pesquisa a partir de um lugar teórico, né, e depois a gente vai ver como que isso se opera lá nos serviços ou no Sistema Único de Saúde, para depois a gente pensar como que a gente entrega, né, para a comunidade. Precisa ser feito de forma articulada, né, porque o SUS vai partir da necessidade, né, desse serviço, dessa rede, dessa organização, para a gente poder pensar que cuidado precisa ser oferecido para a comunidade, ou que qualificação desse cuidado precisa ser realizada para essa comunidade, né? Então não é separado, né? Não são momentos separados. Então essa interação é extremamente rica, né? E efetiva, porque ao mesmo tempo que esse estudante está se aprendendo enquanto pesquisador, ele também está como um profissional de saúde, né? E ele também está se percebendo no serviço, podendo trabalhar com a sua equipe, com outros colegas, e esse conhecimento ser multiplicado, né? Ele não ficar restrito àquela pesquisa, ou ficar restrito à universidade, né? Ele realmente ser produzido para onde a situação precisa, né, ter respostas, né? Precisa ter propostas de alternativas diversas, né? Se estimulando ali a já saber trabalhar num campo multiprofissional. Exatamente. Isso é muito importante, né? Eu sempre costumo dizer que quando eu comecei a estudar saúde coletiva, o meu senso crítico, ele aumentou muito, né? A minha visão de mundo saiu muito, porque durante a faculdade é exatamente aquilo que a senhora falou, a gente estuda muito a teoria. Bem isso mesmo. Isso é assim, assim, assado, né? Mas quando a gente passa a trabalhar o coletivo, a visão ela se expande e o senso crítico também, né? Então, assim, ó, eu enquanto nutricionista, por exemplo, hoje quando eu faço um atendimento com um determinado paciente, e ele fala assim, o que é uma alimentação saudável? Eu já imagino, qual que é o contexto que ele está inserido, quanto que financeiramente ele pode comprar, né, de alimentação, qual tipo de alimentação que ele vai ter mais fácil acesso. Então, a gente, até para o próprio profissional que começa a estudar a saúde coletiva, ele enriquece muito as condutas dele. É isso? É isso mesmo. Acho muito interessante porque durante a minha graduação eu participei do PET Saúde aqui da FURB desde o primeiro semestre. Então já desde o primeiro semestre foram 5 anos de graduação. Eu já tive esse contato. Raramente eu trabalhava só com alguém da farmácia. Era sempre com o pessoal da enfermagem, da psicologia, da medicina, da nutrição. Então essas questões de troca eu já estava, né, convivendo desde o início da minha graduação, então realmente é algo assim que, igual a Harika falou, tu já vai desenvolvendo esse senso crítico, tu já vai percebendo a importância, os benefícios de que não muitas vezes o paciente também vai, né, tá precisando só de um medicamento, às vezes uma conversa, uma atenção, um trabalho com outras profissões juntos naquela unidade faz muita diferença, né? É muito, muito enriquecedor as Muito. trocas, né? E se fosse para... né? Não sei se tem essa fórmula de se fazer,
mas se fosse para tu nos dizer como então que a gente pode estar promovendo a saúde coletiva. E enquanto universidade, né, a FURB, enquanto universidade, tendo diversos cursos, né, e um campo de trabalho, de atuação tão grande assim, como que ela pode estar compartilhando, né, auxiliando nesse processo? Como universidade, a gente tem um papel fundamental nesse processo, né? Que, como a gente iniciou falando, o campo da saúde coletiva vai ser um campo científico e de prática, né? Então, a gente está aqui nessa produção do conhecimento, né? Então, tentando aprimorar esse conhecimento e tentando trazer também esse conhecimento para diferentes áreas, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de tanto inserção, né, desse campo do conhecimento, como trazer esse conhecimento para fora dos muros da universidade. Então, através dos projetos de extensão, né, então a gente poder estar efetivamente na comunidade com os projetos de extensão, como o PET, por exemplo, né, que a Ana trouxe, que é um exemplo fundamental da gente poder pensar, né, tanto a interferência na transformação do processo de ensino, quanto no processo de atenção, porque o projeto de extensão ele vai nos ajudar a gente ter toda uma prática e uma crítica, né, dessa construção do conhecimento, como também a gente está diretamente na rede de atenção, podendo promover diferentes formas de fazer esse cuidado, né, de oferecer esse cuidado. Então, o projeto de extensão é uma forma, e também a gente tem inserção dessas pesquisas nos serviços, né? A gente tem, por exemplo, uma contribuição que agora já fez 1 ano, né? Que é um serviço, né? O Centro Regional Interprofissional especializado pós-Covid, que é o CRI. Então, que foi um serviço que foi criado, né, já no complexo 5 da FURB, com a estrutura que já tinha, mas ele surgiu pela demanda por uma nova necessidade dentro do campo da saúde, onde não existia terapêutica, onde surge um novo diagnóstico e uma necessidade de cuidado, e que a gente, estando na universidade, né, junto com o programa de saúde coletiva, que a gente tem ali uma construção de conhecimento, pôde estruturar um serviço interprofissional com uma oferta de diferentes possibilidades de cuidado para uma doença nova. Uhum. Porque esse campo da saúde coletiva precisa e tem já na sua origem uma proposta de estar sempre em movimento. Porque se a gente está falando que a gente vai estudar a partir de contextos, de cultura, de território, né, de uma diversidade de dimensões que compõem a saúde, isso não é estático. Né? Isso não é bom, eu vou estudar na década de 70, então a gente faz todo, né, um compilado do que seria esses determinantes no campo da saúde e a gente continua. Isso não é estático, né? Isso vai se transformando e a gente precisa, enquanto campo, estar atualizado com as necessidades reais dessa comunidade. Então, o CRI é um bom exemplo agora na atualidade da gente partir da necessidade, ou seja, de uma ausência dentro do sistema e da rede de atenção de um serviço, de um cuidado a ser oferecido para a situação pós-Covid, né? Então, a gente teve toda uma emergência da pandemia, da infecção Covid, e a gente tem um pós-Covid que a gente está aí já colocado como descoberta, como uma situação que também traz muitos desafios, né? E a universidade tem a possibilidade da gente ter o conhecimento para oferecer, conseguir, né, trazer isso para uma prática, articulando diferentes áreas, diferentes profissões, o ensino, a extensão e também a pesquisa, para a gente poder oferecer um serviço para a rede, né, tanto municipal, aqui nesse caso até regional. Isso é muito legal. O CRI, inclusive, é um serviço muito inovador, né? E me chama muito a atenção porque ele volta lá para o que a gente comentou. Ganha todo mundo. Exatamente. Né? Ganha todo mundo. E nesse caso, por ser tão inovador, a condição pós-Covid, por exemplo, ela ainda é cheia de lacunas. Por mais que a gente tenha já um conhecimento científico sendo publicado, ainda há algumas lacunas que precisam ser elucidadas, né? Ser melhor desenvolvidas. E aí entra também um benefício para o aluno que está pensando o que pode pesquisar, né? Um assunto super relevante, atual, que está com um campo ali pronto para colheita, né? Usando essa metáfora, pronto para colheita. Tem um local, tem os professores, né, os profissionais que já estão inseridos nele para auxiliar
nessas pesquisas, né, para desenvolver. Então, é uma facilidade a mais. E você está ali promovendo um estudo de qualidade, né, e que tenha ali uma resposta a curto e a longo prazo muito importante para a sociedade, para a comunidade blumenauense também. E eu acho que tem um acréscimo, né? Por ser saúde coletiva, que a gente consegue pensar essa perspectiva de uma forma mais ampliada, como a gente falava, né? Então, entendendo que o pós-Covid não vai ser necessário a gente entender só a fisiologia do pós-Covid, né? Então, o que ele atinge em termos dos sistemas, né, do corpo, quais são as principais sequelas e alterações que a gente percebe, né? Isso não vai ser suficiente, porque isso a gente entende que vai estar sendo colocado num sujeito que é histórico, num sujeito que é cultural, num sujeito que tem todas outras dimensões que vão interferir na sua vida, né? Então, a gente entender o pós-Covid aqui no Brasil é totalmente diferente do que a gente entender, né, na Inglaterra, porque esse sujeito é diferente. Então, para o nosso entendimento na saúde coletiva, não vai bastar a gente ter a fisiologia. A gente vai ter que ver outras interferências, né, a gente percebe. Então, como que diferença tem, né, um sujeito que tem uma rede de apoio ampliada, né, que tem uma rede de apoio estruturada para o cuidado, né, que tem uma série de atividades que é ativo, né, ou que tem um contexto de vulnerabilidade social, ou que não tem um contexto de vulnerabilidade social. Isso tudo vai ser extremamente importante para ter essa compreensão dessa condição, né. Isso é muito legal, aproveitando, né, até também para a gente estar entendendo a importância de ter vários profissionais juntos trabalhando, né? Não apenas só uma psicóloga ou uma farmacêutica ou uma nutricionista, porque a gente pode perceber durante as tuas falas que as pessoas, elas têm um conjunto, né? São vários fatores que vão estar construindo, né, um ser, e por isso a importância de vários profissionais trabalhando junto. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se a Harika também, a prof também percebe, que, por exemplo, no próprio nome do CRI já tem interprofissional, né? E na saúde coletiva tem 2 termos que a gente costuma ler muito, que é a questão da interdisciplinar e multiprofissional. No caso, o que seria isso? Qual a relação deles, né, no caso, com a saúde coletiva, a importância deles? Muitas vezes, às vezes as pessoas usam como sinônimo, né? Como se fosse a mesma coisa. Mas não é, já vamos deixar aqui, por favor, professora. Pra gente. Então, o multidisciplinar, né, ele fala como o termo já traz, né, é uma multiplicidade de disciplinas, então mais de uma disciplina. Então, disciplina aqui como conhecimento. Então, diferentes conhecimentos, ou multiprofissional, diferentes profissões que estão juntas, né? Então, o multiprofissional, se a gente for pensar numa linha assim de tempo, ele é o primeiro termo que a gente começa a falar dentro dessa área, né? Que é poder dizer, bom, então se a saúde é ampliada, a gente tem que ter várias pessoas trabalhando nela, né? Mas aí, a partir do momento que a gente começa a discutir que não basta só a gente ter, né, diferentes pessoas trabalhando, a gente precisa que essas dimensões se relacionem, porque não adianta para a saúde coletiva eu entender, né? Bom, eu tenho a questão, né, neurológica, eu tenho a questão emocional, eu tenho a questão gastro, né? E eu ter vários profissionais atuando, cada um na sua caixinha, né? Para a saúde coletiva isso não é suficiente, a gente precisa relacionar esses conhecimentos, porque a relação desses conhecimentos é que vai nos dar conta de entender esse sujeito, porque é um sujeito. Pode ser diferentes áreas, diferentes especialidades, mas a gente está falando de um sujeito. E para a gente dar conta de compreender a saúde desse sujeito, a gente vai ter que relacionar esses conhecimentos. Então, a interdisciplinaridade, ela vem com esse inter, né, que é essa palavrinha que começa o início, que é a relação. Então, é a relação entre as disciplinas. Então, é a gente poder, juntos com esse conhecimento, produzir um diferente entendimento e diferentes possibilidades, né? E depois a gente foi tendo outros conceitos, né, que vão ampliando mais ainda, né, transdisciplinar, e a gente poder, a partir dessa relação, a gente produzir outro conhecimento que não é nem o original de um conhecimento, nem de outro, nem da psicologia, nem da farmácia, surge um outro como um novo, né, e sempre dando essa percepção da gente estar conectado para produzir algo que seja mais complexo, né. Então, a gente não consegue pensar como sinônimos porque eles têm um significado extremamente diferente e que parece que é um detalhe, mas ele faz muita diferença, né? No momento que a gente tem profissionais que se relacionam,
esses profissionais conseguem, então, produzir diferentes formas de fazer, né? A interprofissionalidade, ela vai trazer mais ainda esse foco, né? A gente poder aprender a trabalhar junto, né? Aprender desde o princípio junto e fazer junto. Então, ele traz mais para a prática do profissional, não só do conhecimento que o interdisciplinar traz, né? Mas a gente aprender mesmo a trabalhar junto, né? Como que a gente, dentro lá do serviço, aprende, né, com a nutricionista. Então, eu vou trabalhar com a nutricionista, mas eu não vou só discutir uma situação, eu vou aprender o que a nutricionista faz para também incorporar no meu fazer enquanto profissional, né? Então, são perspectivas que dão um significado de mudança de prática. Então, não é só um significado teórico, né? E que é muito desafiador, diga-se de passagem. Muito, é uma das questões mais difíceis, né, dentro desse campo. Muito desafiador. Então, para estar encerrando a nossa conversa com a professora Luciana, vamos fazer uma pergunta que talvez pode ser, né, dúvida de algumas pessoas. No caso, a saúde coletiva, ela é diferente da saúde pública? Sim, elas são diferentes. Na verdade, elas se entrelaçam, né? Porque a saúde pública é como um campo maior, né? Então, dentro do próprio Sistema Único de Saúde, né? Ela está colocada nos diferentes lugares, diferentes serviços, mas a saúde coletiva, ela se diferencia como um campo científico e de conhecimento, de prática, e que vem também com um movimento, né? Com um movimento de quebra de paradigma, de mudança de modelo, né? De compreensão de diferentes perspectivas, e também, a partir dessa construção do conhecimento, para a possibilidade de transformação dessa prática, né? Então, não só a gente compreender de diferentes perspectivas essa saúde, esse sujeito, como também para a gente poder operar diferentes possibilidades de cuidado, né? Diferentes práticas que estão sendo já desenvolvidas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela se diferencia nesse sentido. A saúde coletiva, ela traz um arcabouço teórico, né, com eixos teóricos para serem discutidos e serem questionados, serem criticados. Então, ela também vem com um movimento de quebra, né? Elas não podem ser vistas, né, separadamente, porque uma não pode viver sem a outra, né? Então, elas têm esse berço, né, a partir do momento que a gente tem uma saúde pública estruturada e que a gente pode pensar o surgimento de um campo como a saúde coletiva, né? Mas não dá para a gente pensar como sinônimos, porque a saúde coletiva vai trazer uma série de outros questionamentos, outras indagações para o próprio processo da saúde pública, né? Para a própria forma de desenvolvimento que a saúde pública está sendo colocada. Então, ela vai trazer movimentos, transformações, né? A própria necessidade da gente questionar que saúde pública é essa, né? Que saúde pública que a gente quer, ela parte desse campo do conhecimento da saúde coletiva, né? Então, nesse sentido, elas precisam marcar uma diferença. Ela faz um reflexo na saúde pública, então. Exatamente, é isso? Exatamente. E é refletida também pela saúde pública, né? Então, situações que acontecem partem para a gente também como campo de estudo para a gente poder pensar diferentes práticas e diferentes possibilidades, né? E é uma pergunta muito interessante, porque são definições diferentes, mas que ao mesmo tempo se comunicam, que geram muita dúvida, principalmente nos alunos quando vão escolher uma área para se especializar, né? Então, se a gente for procurar, tem saúde pública, tem mestrado em saúde pública, tem mestrado em saúde coletiva, e às vezes isso pode ser um entrave, uma dúvida ali no momento de escolher, né? Ver qual programa conversa mais com as suas expectativas e com o que você espera no final do curso, né? Então, é uma pergunta muito interessante. Professora, foi um prazer tê-la aqui conosco, né? É um privilégio pra gente. Não teria como ser outra pessoa pro nosso primeiro episódio, né? Trazer esse contexto do que é a saúde coletiva, falar da importância dela, da relevância desse tema, né? Na verdade, é um motivo da existência desse podcast, né? A gente entender a saúde coletiva, entender a gente como inserido dentro desse coletivo e como que a gente pode estar promovendo cada vez mais dentro das nossas áreas e dentro dessa área tão abrangente de estudo, o bem, né? O bem para a comunidade, como o nome do podcast já diz,
a informação, a orientação e um cuidado efetivo, integral, humanizado, para que todo mundo saia ganhando. Foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E parabenizo de novo, assim, a iniciativa, porque eu acho que é fundamental a gente poder discutir sobre esse tema e, principalmente, como ele é tão complexo, a gente poder debater, né? Poder trocar experiência, poder ter essa comunicação articulada também com a comunidade, para a gente poder tanto aprender quanto a gente difundir esse conhecimento, né? Porque se a gente fala que ele é diverso e complexo, a gente precisa ter muitas discussões, né? Muita necessidade de diálogo para a gente construir realmente que esse conhecimento seja difundido e seja, na verdade, popular mesmo, né? Que ele chegue nos mais diferentes lugares, né? Exatamente. E esse é um dos objetivos que a gente tem com o podcast. Inclusive, todos esses personagens, né, esses protagonistas do fazer o coletivo dentro da saúde coletiva, a gente vai abordar nos nossos próximos episódios. Fiquem ligados que a cada 15 dias vamos ter episódio novo, com profissionais diferentes, com temas diferentes. Inclusive, já deixo o spoiler, temos um especial para falar do CRI, né, do Centro Regional Interprofissional Pós-Covid. E ficamos por aqui. Até mais!